Olá, não conheço uma família que não tenha guardado alguma questão em casa, mesmo que seja do seu relicário pessoal. Bauru vai realizar o primeiro encontro de colecionadores entre 14 e 16 de fevereiro no Hotel Ibis, na Avenida Nações Unidas, 29 e 20. E o jornalista, um dos organizadores, o colecionador Rubens Lovison Júnior, está conosco para contar deste encontro. O que será esse encontro não é só relacionado à filatelia, selos. Não. Normalmente, quando se fala de colecionadores, a primeira ideia que vem na cabeça das pessoas é selo ou moedas e cédulas. Não. Esse primeiro encontro de colecionadores vai reunir, assim, diversos tipos de peças. Esses carrinhos colecionáveis, aqueles álbuns de figurinha, aqueles adesivos que tinha antigamente do chiclete, ping-pong. Então, vai ter uma variedade muito grande de coleções. Não é só selos, moedas, não. Vai ser muito interessante para a população. Conheço alguns amigos que pegavam aquelas latas de massa de tomate e de produtos industrializados do passado e guardavam, seja pelo rótulo, pelo formato, inclusive, de alguns produtos industrializados. Tudo curiosidade. Sim, nós temos vários tipos de coleções, tampinhas de garrafa, pins, que são os que nós chamamos de bottoms, os adesivos, como eu citei, dos chicletes, aquelas figurinhas que antigamente tinha aqueles álbuns que você ganhava bola, bicicleta, histórias de time de futebol. Então, a variedade é muito grande e muito interessante. Miniaturas de carros que são réplicas de originais com bastante detalhismo também, né? Também, nós teremos também uma colecionadora de papel de cartas, que é uma das... Talvez uma das maiores que tem no país, vai estar ali com papel de carta também, que teve sua época de auge, que muitas meninas, muitos alunos gostavam de colecionar. Legal, então vocês vão reunir os principais colecionadores de várias áreas do país aqui em Bauru. Sim, vai ser um encontro inédito pela primeira vez aqui na cidade, porque esses encontros eram realizados até então nas capitais e grandes centros. E nós temos aqui na região o Josmar, que é um colecionador há mais de 10 anos, conceituado no mundo do colecionismo, e ele conseguiu, através dos seus contatos, colocar Bauru nesse circuito, e Bauru passa a fazer parte agora do circuito nacional de colecionismo. Então, dependendo do retorno, feedback que nós tivermos nesse primeiro encontro, Bauru anualmente estará fazendo parte também desse circuito de colecionismo e sendo divulgado em todo o país. Vamos com algumas informações para ajudar aqueles que não são do meio. A impressão, selos, moedas e cédulas são aqueles que têm mais charme ou chamam mais atenção entre vários tipos de produtos de coleção? Não. Hoje, como eu citei, temos colecionadores de carrinhos em miniaturas, de álbuns de figurinha que tem um número tão vasto quanto os numismatas, que são os colecionadores de cédulas e moedas, e os filatelistas. No caso, por exemplo, do selo, nós detectamos que existem muitas pessoas que possuem aqueles selos guardados dentro de casa, armazenados de uma forma errada, e não sabe o que fazer com essas peças, não sabe nem como colecionar. Então, nesse encontro, nós teremos, por exemplo, o Fernando de Curitiba, que é um dos grandes filatelistas do país, que vai mostrar para as pessoas a forma correta de colecionar, e pode adquirir também essas peças, se você quiser se dispor delas, não sabe aonde vender, ele vai estar lá justamente para isso, para avaliar, para olhar as tuas peças, comprar, e se de repente você quer também ampliar a tua coleção, ele vai ter peças também para vender. Você comentava sobre uma questão originária aqui muito interessante, e eu preferi abrir por isso. Podem as pessoas não ter coleção no sentido de sequencial, de datas, de grafismos, de publicações de determinado tipo de objeto ou de fabricação, mas alguém tem alguma peça antiga importante dentro de casa? Sempre. Toda família sempre tem algum objeto colecionável ali, e a dúvida, o que eu faço com isso? Eu guardo? Aonde eu vendo? Aonde eu posso me desfazer dela? E esse encontro é justamente para isso. Então, a orientação que nós temos, se você tem uma peça na tua casa que é colecionável, não leve ela no encontro, inicialmente. Vai lá, conversa com as pessoas que estarão ali expondo, os comerciantes, colecionadores que ali estarão, e você conversa com ele, diz que você tem essa peça e você pode negociar ali mesmo. Tem uma outra informação então importante do primeiro encontro de colecionadores de Bauru, aqueles que estejam nos ouvindo ou assistindo. Se tiverem algumas dúvidas ou quiserem tirar informações, inclusive sobre objetos e raridade dentro de casa,
compareça ao encontro para poder trocar esse tipo de experiência com quem já entende do assunto. Sim, e não só isso. É muito interessante porque as pessoas dentro desse encontro vão poder observar peças e tipos de coleções que elas nunca imaginavam na vida ou que só veem através da televisão ou em revistas. Então tem peças ali muito interessantes e é uma opção. Sexta, sábado e domingo, de repente você está em casa, vamos lá no primeiro encontro para visitar, conhecer, ver como que é. Porque a entrada é gratuita, é aberta a toda a população. Muito legal. Uma agenda de final de semana bem escolhida a data. Entre vocês, colecionadores, quando vocês querem encontrar um outro profissional, hoje a internet ajudou, acessos, não? Como é que vocês fazem? Tem reuniões de grupos específicos? Eu sei que o Encontro agora montou um grupo, por exemplo, em rede social de WhatsApp para aproveitar a tecnologia. Sim. A partir do momento em que você começa a adentrar nesse mundo, você percebe que ele é muito vasto. Nós, o Josmar, junto comigo e alguns outros amigos colecionadores, resolvemos criar um grupo no WhatsApp para interação de colecionismo, até porque hoje a rede social facilita muito. Nós criamos um grupo no WhatsApp que começou inicialmente com 20 colecionadores. Hoje estamos com 169 aqui da região e do interior do estado, onde nós trocamos peças, vendemos, compramos, trocamos informações. E o mais interessante é que hoje no Facebook você encontra colecionadores realizando semanalmente leilões com suas peças, onde eles compram e vendem com preços bem acessíveis a colecionadores. Então tem uma outra ação relacionada à questão da realização do primeiro encontro de colecionadores de Bauru, um de tentar consolidar o calendário e de gerar um movimento do colecionismo. Sim, inclusive buscar pessoas que colecionam e não sabem como tratar as suas peças, porque ali nós teremos algumas das principais lojas numismáticas do Brasil, aonde eles vão poder orientar você como guardar aquela pecinha, aquela moeda, aquela cédula. Porque hoje um grande problema que ocorre é que, como sou colecionador, eu compro peças também. E a gente percebe que, às vezes, o mau armazenamento das moedas acabam criando uma oxidação e estragando a peça, e ela perde um valor que ela poderia ser comercializada por um valor X, ela acaba perdendo 60%, 70% do valor. Por quê? Porque a pessoa não soube colocar ela, armazenar, guardar ela como deveria ser. Imagine o papel, a cédula. Sim, também, porque existem algumas folhas próprias de polietileno, onde você guarda a cédula, onde não há desgaste, ela não amarela e não se perde com o tempo. E quem gosta e tem aquela coleção que às vezes coloca dentro de um saquinho plástico... Isso que eu ia perguntar do saquinho plástico. Isso, uma cédula em cima da outra, ela acaba com o tempo grudando, estragando, amarelando e ele perde todas as cédulas. Abafa também. Sim, com certeza. E ali você vai ter, por exemplo, peças que você pode adquirir, onde você pode armazenar as suas cédulas, uma pasta específica para isso, separado por períodos, coleções. Muito legal. Explica pra gente como funciona a questão do critério, que já está bastante consolidado, entre preço de venda e preço de colecionismo para essas peças. Hoje acontece muito o seguinte, a pessoa tem o avô que acaba falecendo, não estando mais aqui entre nós, e de repente ela descobre que ele tinha peças, moedas, por exemplo, debaixo do colchão, que é o mais tradicional dentro da área rural, porque hoje na área rural nós temos assim, muitas pessoas que antigamente tinham o hábito de guardar moedas e cédulas no colchão, e de repente você está mexendo ali, você acha várias peças desse tipo. Aí ela quer vender e acha que, por exemplo, uma moeda de 1922, de prata, por ser prata, em 1922, ela vai ficar rica com isso. Não. Hoje, por exemplo, uma moeda de R$2.000 de 1922, bem conservada, você compra na faixa de 15 a 20 reais, dependendo do estado dela. Isso quando a moeda está muito bem conservada. E então, o que acontece? As pessoas acham que tem um valor muito grande. Não tem. Existe o preço de venda e o preço de coleção. Preço de venda é aquela moedinha que você tem e você quer se desfazer. Nós vamos nos catálogos apropriados e olhamos mais ou menos a avaliação, que pode ser a mais ou a menos. E a moeda, existe várias características que fazem o preço dela. Como que é o estado de conservação dela, a cunhagem, ou seja, quantas moedas foram produzidas naquele ano, daquele tipo de moeda. Então, existe essa diferença. Agora, o preço colecionável. De repente, você tem uma coleção
onde você tem algumas moedas, por exemplo, 1922, 23, 24, falta 25, você tem a 26, a 27. Eu tenho a 25 para te fornecer. Aí, como colecionador, nós vamos negociar. Por quê? Porque você vai completar uma série de moedas. Lembrei, sem nenhum grau de comparação, da importância dos álbuns de figurinhas. Né? Sim, é a mesma Aquela coisa. que falta. Com a moeda é a mesma coisa. Aquela que falta para você completar a página. Rubens, a gente fala sobre o primeiro encontro de colecionadores de Bauru, de 14 a 16 de fevereiro, para reforçar quem está conosco no Hotel Ibis, Avenida Nações Unidas, 2920, com entrada gratuita. Aproveita a sua experiência e deixa para a gente uma pitada de curiosidade sobre moeda no Brasil, por exemplo. Um exemplo, nós temos a moeda mais rara do Brasil, que é a moeda de 6.400 réis de ouro, que ela foi cunhada, produzida em 1822. Essa moeda ela foi feita para registrar a coroação de Dom Pedro. Só que quando fizeram as primeiras moedas, ele não gostou da imagem que fizeram dele no reverso, ou seja, onde nós temos a carinha. E ele achava que ele estava mais parecido com o imperador romano do que como Dom Pedro. E ele imediatamente pediu que se cancelassem a produção das moedas. Segundo a história, dizem que foram produzidas 62 moedas. Aqui no Brasil, conhecida, só tem 16. Então, ela tem um valor que não tem como calcular. Eu acho que quando você tem uma moeda dessa, você consegue trocar ela tranquilamente por um apartamento muito bom em um local, assim, altamente valorizado. O conceito de raridade, lógico, está impregnado e junto com o elemento histórico. Sim, essa é a moeda mais rara do Brasil e mais valiosa. Só existem 16 peças conhecidas em todo o país. Muito obrigado por você ter falado conosco. Sucesso no encontro e que ele tenha longevidade. Eu quem agradeço a oportunidade e registrando também um fato muito importante. Como é o primeiro encontro de Bauru, é um fato inédito para a cidade, os Correios é o nosso grande parceiro de apoio. E nós, na sexta-feira, às 9 horas da manhã, estaremos fazendo a apresentação de um selo personalizado emitido pelos Correios para registrar esse grande feito aqui para a nossa cidade. E o mais importante é que, a partir desse primeiro encontro de colecionadores, anualmente estaremos realizando outro. E ele será talvez o precursor para que criemos uma associação de colecionadores de Bauru e região. Esse é o nosso objetivo a partir desse encontro. Muito bem, boa sorte para vocês, obrigado. Conversamos com o Rubens Lovison Júnior sobre o primeiro encontro de colecionadores de Bauru aqui no Espaço Aberto. Será entre os dias 14 e 16 de fevereiro, agora, no Hotel Ibis, na Avenida Nações Unidas, 2920. Inclusive, na sexta, no sábado e no domingo, para você aproveitar o final de semana com entrada gratuita. Até o nosso próximo encontro.